Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Amém. Opa, hoje o povo está acordado. Chuvinha acordou a gente, né? Eu acho. Estava muito calor nas últimas aulas, né? Mas estamos aqui para mais um dia de EBD. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui para estudar juntos, para aprender um pouco mais sobre a pessoa e obra de Cristo. Esse é o tema que a gente nos propôs a estudar nesses meses, né, nessas semanas, nesses domingos, e tem sido muito abençoador. Amém? Amém. Vamos começar essa aula com uma breve oração, sentados mesmos como estamos. Vamos fazer essa oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa tarde, por o Senhor nos trazer para a tua casa, Pai, para estudarmos juntos, para aprender, Pai, com o Senhor sobre a tua pessoa, Senhor Jesus. Vem nos iluminar a mente, Espírito Santo, para que possamos entender e compreender as verdades que iremos estudar aqui. Nos abre, Pai, o coração, nos dá, Pai, unidade de pensamento, nos faz, Pai, estarmos verdadeiramente atentos para o que será ministrado, Pai, nessa aula de hoje. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar momentos proveitosos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria só já começar com uma pergunta, tá? Aí o Paulo, ele já está com o microfone, não tá, Paulo? Beleza. Eu queria ouvir de um ou dois irmãos. Alguns irmãos se proporem a responder essa pergunta de maneira bem objetiva, porque é uma pergunta simples, né? Que é essa: qual é o acontecimento central do Evangelho? Presta bastante atenção. Qual o acontecimento central? Acho que a gente vai... Não estou falando o mais importante, o mais dramático, não. Qual o central? Pensa aí na história do Evangelho, né? O que foi acontecendo, né, na história ali dos Evangelhos, na Bíblia, né? Os pontos ali principais dele. E aí eu vou já dar uma ajudinha para os irmãos. A gente vai colocar aqui, né, uma das divisões que a gente pode dizer do que acontece no Evangelho, né, a história da redenção, né, vai ser 5 pontos. Eu quero saber o terceiro. Pensa aí comigo. Alguém se arrisca? Eu não coloquei a escadinha. Quer chutar? Paulo vai trazer o microfone aqui para a Brenda, por favor. Ela não participou comigo, tá, do estudo da lição. Então, a ressurreição de Cristo. A Brenda disse a ressurreição de Cristo. O Rony também quer chutar ou acertar. Às vezes ele tem certeza. Eu estou falando chutar, né? Às vezes ele tem certeza absoluta, porque é um aluno que está aqui todo domingo. Se for paz, igreja, se for pelo plano geral, é a redenção. A redenção? Porque aí vai envolver salvação, ressurreição de Cristo, como, né, a Brenda falou. Uhum. A redenção. Assim eu aprendi desde Paraibinha até agora que é um plano de redenção que Deus tem para a humanidade, né? Isso. O Evangelho, na verdade, ele é esse plano de redenção, né? Mas aí dos acontecimentos nele, tu falou o propósito do Evangelho. Mas dos acontecimentos. Para a pergunta lá, né? Uhum. Vamos lá. A Brenda falou ressurreição, né? Vamos tentar lembrar o que tem antes e o que tem depois. A gente tem que fazer isso aqui. Vamos gastar um tempinho, porque é bom ter essa interação. A irmã quer falar? Leva lá, Paulo, para ela, por favor. Vai pensando aí. Tem a ressurreição de Cristo, né? Foi o ponto que a Brenda levantou. O que tem antes e o que tem depois? Pode falar. O nascimento de Jesus. O nascimento? Eu acho. Uhum. Você acha que é o ponto central ou o ponto principal? Principal. O principal? Muita gente pensa isso. Tá bom? Obrigado. Né? É justamente, vai levando lá no Paulo, né? Mas só para falar do nascimento. Ó, a gente já tem a ressurreição de Cristo, a gente tem o nascimento de Cristo, né? Bem antes. Tá? Muita gente, só para aproveitar esse gancho, a gente dá muita atenção a essa data que está se aproximando, né? Que é o Natal. Né? A gente comemora muito o Natal, né? E devemos comemorar. Né? Tem gente que acha que não, Natal, não sei o que, nem foi a data que Jesus nasceu. A gente sabe que não. 25 de dezembro não foi a data que Jesus nasceu, mas é importante a gente comemorar uma data como essas, né? Pensar no nascimento de Cristo.
né? Mas tem outra coisa que eu não vou dizer mais importante, mas que na sequência é o centro. Aí eu vou trazer aqui a escadinha, o Charles vai falar. Bom, sobre o acontecimento central do Evangelho, a vinda de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Eu penso dessa forma. Desde o nascimento dele até a fase que ele foi crucificado e ressuscitou, o plano era esse, salvar o homem. Pronto, muito bom. A vinda de Cristo, né, vamos considerar o Evangelho como, né, o que é o Evangelho? São as boas novas de Cristo, de salvação que é dada por Cristo, como Charles falou. Né? Cristo veio, Jesus veio, né, nasceu, né, para crescer, fez um ministério dele, ele morreu, ele ressuscitou. Você está vendo que eu já estou dando aqui a resposta, né? Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu. E futuramente ele vai vir. Né? E o Evangelho, vamos considerar sendo isso. Está aqui uma escadinha e eu já deixei destacado ali no centro. Vocês não vão conseguir ver, porque o sol ainda está ali. Mas, o que está ali? Um berço, né? Como que aconteceu a vida de Jesus, né? A vinda de Jesus. E aí, o Evangelho é isso. O que a gente fala quando a gente diz, vamos pregar o Evangelho? Nós vamos pregar Cristo, sua pessoa e obra. Vamos aproveitar o tema da nossa EBD, né? E Cristo, a gente vê nessa escadinha, eu vou falar para os irmãos, temos um berço, é o nascimento de Cristo, o Evangelho começa por aqui, pelo nascimento de Jesus Cristo, Deus sendo feito homem, Deus encarnado, Deus conosco, né? Emanuel. Depois, temos uma cruz, é a morte de Jesus, pela qual nós somos salvos. Nós temos um túmulo vazio, está aqui o terceiro, né? O túmulo vazio é quando ele é ressuscitado. Tem uma subida, é a ascensão de Cristo, e uma trombeta que virá. Né? É quando vai acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo. Para quem estava nas aulas, né, de escatologia, né, as doutrinas da segunda vinda, né, é a chamada parousia. Né? É uma palavra grega lá que se refere à segunda vinda de Cristo. Tá? E aí, destacamos aqui como acontecimento central. No começo, quando eu estava estudando para essa lição e escrevendo, eu estava chamando de acontecimento principal. Mas é muito complicado falar acontecimento principal, né, porque não existe um sem o outro, todos têm a sua importância, mas o acontecimento central, se a gente considerar essa divisão, né, o terceiro, que é exatamente o do meio, é um túmulo vazio, é Cristo sendo ressuscitado. Tá? Quando a gente fala da morte de Cristo, foi o que a gente estudou na aula passada. Tá? Nós estudamos, vimos como Cristo fez a sua obra, como ele não merecia, a gente sabe disso, né? Ele não merecia a cruz, ele tomou o nosso lugar, nós aqui merecíamos estar lá, né? Morrer aquela morte terrível e ter todo aquele peso do pecado, né? Com a sua consequência, com o seu salário, que é a morte, deveria ser nosso, mas Cristo pegou para ele, para tomar o nosso lugar. Né? Então, ele assumiu o nosso lugar, nós que somos pecadores, e o importante, uma coisa maravilhosa é que não parou por aí. Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou. Amém? Então, é isso que nós vamos estudar na lição de hoje, nesse primeiro momento, na lição de hoje, que é a doutrina da ressurreição de Cristo, o acontecimento, o fato, né? Eu tento às vezes evitar, né, chamar de a doutrina da tal coisa, né, porque muita gente ouve o nome doutrina, já se assusta, né? Ixi, não, vamos estudar sobre a ressurreição de Cristo. Mas é assim uma doutrina que nós devemos estudar, ter consciência dela, do valor dela, da importância dela, né, como um acontecimento central do Evangelho. Amém? Em primeiro lugar, então, já que eu acabei de falar, né, sobre a importância dela, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da doutrina da ressurreição. Vocês já pararam para perceber, como a gente vai ler num texto aqui, né, que a ressurreição de Cristo ela é indispensável para a salvação? Se Cristo apenas tivesse morrido por nós, mas tivesse continuado morto, a gente estaria em maus lençóis.
Você sabia disso? Já pensou nisso? Cristo precisava ter ressuscitado. E isso a gente lê, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A gente fala muito da primeira parte, né? Se você crer, se você confessar, basta confessar. Meus irmãos, tem muita gente que fala, não, Jesus é Senhor. Veja bem, né? Tem outra passagem que o próprio Jesus fala, né? Nos últimos dias vai ter pessoas que vão chegar lá na frente e Jesus vai falar, não conheço vocês. Eles vão falar, mas Senhor, eu fiz tanta coisa pelo Senhor, eu confessei. Eles chamam Jesus de Senhor. Ele fala, o Senhor. Eles chamam Jesus de Senhor. Há muita gente que chama Jesus de Senhor. Mas outra parte totalmente indispensável, necessária para a salvação, é crer na ressurreição de Cristo. Porque isso aqui já fala de algo muito mais poderoso do que apenas eu falar que Jesus é Senhor. Quando eu creio que Jesus ressuscitou, eu estou considerando que ele não é um simples homem. Eu estou crendo que ele é o Filho de Deus. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância da doutrina da ressurreição. Como a gente vê, para ser salvo é necessário confessar, chamá-lo de Senhor, claro, né? É isso que a gente faz quando a gente passa pelo batismo, né? É uma confissão pública da nossa fé. Mas, além disso, nós precisamos crer com a certeza, né? E a gente sabe que esse crer não é o mero falar, não, eu sei, eu acredito nisso. Não, é algo totalmente firme, é aquela fé, né? Aquela certeza na obra de Jesus, né? Na salvação que Deus nos dá. E esse crer está atrelado também a crer na ressurreição. Você precisa crer na ressurreição de Cristo. Jesus não está morto. Amém? Então, em primeiro lugar, né, já que a gente está falando tanto disso, né, de que é necessário crer, que ela é uma doutrina indispensável, né, na nossa fé, é isso, que ela é uma doutrina, né, a ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental do cristianismo, é a doutrina fundamental do cristianismo. Lembra que muitas aulas atrás a gente tem falado já e tem repetido muito isso, né, que o cristianismo ele tem aquelas coisas que o diferencia das outras religiões. Uma delas, né, e a principal talvez, né, seja a que Jesus, que não é um mero profeta, não é uma pessoa iluminada, um homem iluminado, não. Ele é o próprio Filho de Deus, né, mas também é que ele não está morto. Ele sim, morreu, precisou morrer, mas ele não continua morto, ele ressuscitou. Então, o budismo, né, tem lá a sua figura máxima que eles vão lá visitar. O islamismo, Maomé, eles fazem inclusive uma peregrinação, né, faz parte do calendário dos muçulmanos, né, a peregrinação lá de Maomé, né, eles seguem todos aqueles passos, mas existe o túmulo de Maomé, onde ele está. Né? E qualquer outra religião que você pensar, que você for estudar, que você for ler sobre, o expoente máximo dela está morto. Jesus, que é o nosso expoente máximo, é o nosso alvo, né? É o nosso Salvador, ele não está morto, mas ele está vivo. Amém? Então, como a gente tem falado, Jesus ele não precisava apenas morrer. Ele precisava morrer porque nós precisávamos ter um substituto, né? Como apontava desde o Antigo Testamento, né? A questão de um cordeiro, né? Que era sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados, era necessário haver o derramamento de sangue, e Jesus foi esse cordeiro perfeito, né? Que a partir dele nós não precisamos mais continuar matando tadinha das ovelhinhas, né? Não precisamos mais matar ovelhas, boi, mais nada. Jesus morreu uma vez e isso foi definitivo. A obra dele é perfeita. Né? Mas ele precisava ressuscitar para quê? Para abrir o caminho para a nossa própria vida eterna através dele. Por que nós precisamos crer que Cristo ressuscitou? Porque é através da ressurreição de Cristo que nós podemos ter a certeza que nós também ressuscitaremos. Vamos falar um pouquinho mais disso já já. Né? E aí é muito importante a gente pensar, né, quando a gente fala dessa questão da ressurreição. Existem pessoas
que pensam que o cristianismo vale a pena, mesmo que não seja verdade. Você já deve ter ouvido alguma pessoa falar assim, não, mesmo que eu esteja enganado sobre o cristianismo, né, pessoas de outras religiões normalmente costumam, né, pensar nisso e nos perguntar isso, né, falar, ó, mas e se o Deus que você crê não for verdade? Você vai morrer, você vai chegar na vida futura, para quem ainda crê, mesmo que não seja cristão, né, na vida eterna, e aí de repente descobrir que na verdade a religião verdadeira era qualquer outra. Esse Deus vai olhar para ti e falar, você adorou, foi outro Deus, não foi a mim. Tem crente que fala assim, não, mas mesmo assim, mesmo que eu esteja errado sobre a minha fé, vale a pena ser cristão, por quê? Porque me faz ser uma pessoa boa, porque me faz amar o próximo, porque eu não me rendo aos vícios, né? A gente tem, né, a questão da santidade, da santificação, e isso já é bastante para mim. É eu saber que pelo menos eu estou vivendo uma vida boa aqui nessa vida. Sendo que na verdade não. Vamos ler comigo, e aí eu quero que você abra a Bíblia. Eu não coloquei lá, porque a gente vai ler um texto um pouquinho mais longo. Mas ainda assim, não se preocupe, ele não é longo demais. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero que você leia com muita atenção. Queria de verdade que todo mundo abrisse a Bíblia, porque se tem uma hora que você tem que prestar atenção, você está errado se você divaga quando eu estou falando. Mas se você divaga quando a gente se distrai, quando a gente for ler a palavra, aí, meu irmão, não faça isso não, por favor. É a voz do próprio Deus agora, não é mais a minha, apesar de que nós cremos, né, que qualquer pessoa que chega aqui para pregar, para ensinar, é Deus que está trazendo a igreja, amém? Mas, 1 Coríntios capítulo 15, todo mundo abriu a Bíblia? Eu vou esperar, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19. Todo mundo? Estou olhando, todo mundo. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Amém. Creio que todos abriram, parei de ouvir páginas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19 diz o seguinte, leia com bastante atenção. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Eu vou continuar a leitura, mas preste atenção que Paulo aqui ele está fazendo uma suposição, tá? Ele não está dizendo que Cristo não ressuscitou. Ele está falando assim, ó, vamos considerar que Jesus não ressuscitou. Olha o tanto de problema que a gente tem, se isso não aconteceu. Então, continuando o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Meu irmão, o cristianismo não vale a pena se Cristo não ressuscitou e se nós não tivermos vida eterna nele. Não vale. Pensa bem, o cristianismo é a única religião que fala, vira tua face para o teu inimigo para ele te dar outro tapa. É a única religião que fala, ame o seu inimigo. É a única religião que fala, se alguém te pede para andar 1 quilômetro, 1 milha, anda 2. É a única religião que fala tantas coisas que a gente vê, tanto na própria Escritura, quanto na história da igreja, os sofrimentos que os verdadeiros cristãos passaram, e que esse sofrimento todo, eles viviam passando por eles com um sorriso. Por quê? Porque a esperança deles era no futuro. Eles abriram mão de tudo, de conforto, de
comida, de alegria. Eles passaram por sofrimentos com um sorriso no rosto, com alegria, porque era uma alegria que não era firmada nessa vida. Era uma alegria firmada na esperança da ressurreição. Então, por isso que a ressurreição é uma doutrina, é a doutrina fundamental. Você viu o tanto de problema que a gente tem só nesses 7, 8 versículos que a gente leu aqui? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 versículos que a gente leu aqui, que se Cristo não ressuscitou e nós não iremos ressuscitar, olha o tanto de problema que Paulo argumenta aqui. Ele fala, é vã a vossa fé e nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, por isso que nós precisamos entender e crer na doutrina da ressurreição. Amém? Precisamos crer na ressurreição de Jesus, pois só a vida é eterna em comunhão com Deus através desta porta que Ele mesmo abriu. Em segundo lugar, falando ainda da importância da doutrina, né, da ressurreição de Cristo, a gente tem que pensar na doutrina, né, nessa ressurreição de Cristo e sua aplicação na salvação. Jesus, como diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, não precisa você abrir, mas em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Que nós ressuscitaremos para a vida eterna porque Ele ressuscitou primeiro. Ele morreu, mas ressuscitou. Douglas, alguém levanta a mão assim de repente, Douglas. Mas outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Como assim Ele é o primogênito dentre os mortos? Eu estou fazendo pergunta por vocês porque eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Paulo está ainda com o microfone. Qualquer momento, levanta a mão. Mas, vamos lá. Um de vocês levantou a mão e falou, Douglas, outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Por que esse versículo chama Jesus de o primogênito dentre os mortos? Todas as pessoas que ressuscitaram antes e também depois de Cristo morreram de novo. Pensa lá desde o Antigo Testamento. A gente vê a ressurreição, o milagre da ressurreição, né? Deus operando esse milagre desde o Antigo Testamento, não é nada novo. Certo? Então, pessoas que ressuscitaram lá. Alguém me lembra a primeira? Complicado dizer, mas os relatos mais antigos lá, vamos lembrar de Elias ressuscitando um filho de uma viúva, Eliseu ressuscitando também. Antes disso tem algum? Não lembro. Mas olha só, desde muito tempo antes já havia pessoas sendo ressuscitadas. E o próprio ministério de Jesus, ele ressuscitou no mínimo 2 pessoas. E a gente vê no ministério dos apóstolos também, pessoas sendo ressuscitadas. Eu lembro da pessoa que estava com alguns de vocês aqui, né? Uma pregação longa, a gente está só com ainda 20 minutos de aula. Estou vendo assim, alguns de vocês, rapaz. Dormiu, estava pescando, estava achando, né, chata a aula ou a pregação, estava pescando, de repente estava no segundo andar, caiu da janela, morreu. Vai lá o apóstolo Paulo e aquele jovem, olha só, um jovem, né? É ressuscitado. Então a gente vê pessoas sendo ressuscitadas. Isso. A gente vai ler esse versículo também um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente falar do segundo tema dessa aula, então eu vou precisar correr, mas quando Jesus morreu, na verdade, quando Jesus morreu, não quando Jesus ressuscitou, né? Quando Jesus morreu, que ele fala, está consumado, a gente vê muitas coisas acontecendo. O véu se rasga, tem terremoto, e pessoas ressuscitam no ato da morte de Cristo. A morte de Cristo foi algo tão dramático em relação à morte, que imediatamente houve ressuscitamentos ali. Mas a gente vai ler esse versículo, né? Mas falando sobre essa aplicação, né? Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Porque Jesus ressuscitar foi um ato de volta à vida inédito. Por quê? Foi a primeira vez que alguém morreu,
ressuscitou e nunca mais vai morrer. Agora ele vive para sempre. Amém? E por que ele é o primogênito dessa categoria de pessoas? Porque muitos outros vão depois ressuscitar nele, pessoas que estão nele, no caso quem? Os crentes. Eu, você, nossos irmãos que já faleceram, seja recente, seja anos, seja décadas, centenas, milênios de anos atrás, todos que ressuscitaram, tendo a fé em Cristo, vão ressuscitar. Todos que morreram, né, tendo a fé em Cristo, vão ressuscitar e viver para sempre. O Paulo vai trazer o microfone aqui, né? Mas é por isso que Jesus é o primeiro dentre os mortos, né? E a aplicação na salvação é essa. Deixa eu só ler o que está aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 5. Está aqui no telão, que diz o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqueles que morreram com Cristo, e pensa bem, o que é o morrer com Cristo? Claro que é toda uma questão de vida, né? Porém, esse morrer com Cristo, ele fala muito de novo, a gente falando de novo desse assunto, olha, batismo. O batismo é o momento em que a gente, né, publicamente assume que a gente morreu. Morreu! É o nosso sepultamento nas águas do batismo, né, que a gente pode falar, eu morri com Cristo. E se você morreu com Cristo, se eu morri com Cristo, nós vamos também ressuscitar com Ele. Rony, por favor. Eu vejo que a ressurreição de Cristo ela não foi comum, porque todos aqueles que foram ressurretos no Antigo Testamento, ou até no Novo Testamento também, a ressurreição deles foi no mesmo corpo. Um corpo ainda perecível, tanto é que voltaram a expirar de novo, morrer de novo. E a ressurreição de Cristo não. Ela é uma ressurreição que dará a nós um corpo glorificado. Exatamente. O corpo, né, que Cristo ressuscitou, a gente já vê que já começavam a se manifestar ali nele algumas características que a gente espera ter, né, que a gente vai ter, né? É um corpo diferente. Como vai ser? Não sei. Mas a gente vê que Cristo tinha um corpo físico ainda, tanto que ele comeu com os discípulos, ele chega, estende a mão e fala, tá vendo? Tá aqui o buraco, Tomé. Pode pegar. E se Jesus fala, pode pegar, sentir, sente a mão aqui no lado do meu corpo, eu estou com a ferida aqui. Quer dizer que Jesus tinha ainda um corpo físico, mas era um corpo físico que já era diferente. A gente vê, né, que Jesus de repente aparecia no meio dos discípulos, na mesma hora também ele sumia do meio dos discípulos, ele se apresentou para alguns e eles não o reconheceram. Então, né, a gente vê algumas manifestações já de um corpo diferente, que é exatamente esse corpo que a gente também vai receber, um corpo glorificado, um corpo que não sabemos como vai ser, mas que vai ser diferente. Amém? Então, por que essa doutrina é importante na aplicação da nossa salvação? Porque, né, nós vamos ressuscitar para a vida eterna, e a vida eterna, né, ela faz parte da nossa salvação. A gente sabe que Deus já nos salvou, Jesus já nos salvou, né, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, e essa obra é suficiente. Jesus está nos salvando. No processo de santificação, nós ainda, né, nós estamos lutando nesse momento contra o pecado, né, mas estamos lutando já. Então, estamos negando a nossa natureza, né, a antiga natureza, porque agora temos uma nova natureza. E, nesse processo de santificação, no futuro nós iremos ser salvos, né? Então, nós estamos sendo salvos, mas nós ainda ficamos doentes, nós ainda estamos sujeitos a tentações. Mas lá no futuro, na segunda vinda de Cristo, Ele vai nos dar uma vida eterna e que aí nós já vamos estar, glória a Deus por isso, totalmente livres dos efeitos do pecado. Não teremos mais luta contra o pecado, seremos santos e viveremos para sempre com Deus. Glória a Deus. Amém? Então, a ressurreição, ela é essencial para a nossa salvação. E aí, né, já que a gente falou tanto da importância, né, de crer na ressurreição de Cristo, perceba que é muito importante a gente não apenas
entender assim de longe. Ah, não, eu creio. Não, Douglas, por que está falando isso? Eu sou crente há 20 anos. Sou crente há 30, 40, 60 anos. Tem alguém aqui assim? Talvez. Mas, irmãos, a doutrina da ressurreição de Cristo, nós precisamos crer de uma maneira que seja totalmente vivida por nós, de maneira prática também. Não é só no campo das ideias que a gente fica só pensando, eu entendo sobre a ressurreição de Cristo. Não, mas você entende de verdade? Você vive de acordo com essa doutrina, com esse acontecimento, com esse fato? Preste atenção em algumas lições práticas da ressurreição de Cristo. Vamos pontuar 3, 4. Vamos trazer 4 pontos, né? Sobre lições práticas da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos mortos. A gente já tem falado sobre isso no decorrer dessa aula, certo? Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, nós podemos ter a certeza absoluta que nós também iremos ressuscitar. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Todos nós que morrermos, os nossos irmãos que já morreram, nós iremos ser ressuscitados. Então, temos essa certeza, a morte não é o fim para os crentes. Amém? Em segundo lugar, está aqui o versículo, né, que eu li. Vou ler de novo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Amém? Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé e da nossa pregação. A gente leu lá sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Por exemplo, no versículo 14, que diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Veja que, por que a gente prega? Por que a gente crê? Porque a gente sabe, a gente tem certeza, a gente crê que Cristo ressuscitou. Amém? Deus é poderoso para salvar definitivamente, nos salvar definitivamente do maior mal que nós temos. Qual é? É o pecado. É o pecado e as suas consequências, a morte. Essa é a pregação que deve ser feita para todo crente. A nossa pregação e a nossa fé não é vã, por quê? Porque está alicerçada na obra de Cristo. Amém? Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo estimula a nossa esperança. Olha só, né, dentro daquela suposição lá que Paulo ainda estava em 1 Coríntios capítulo 15, a gente tem também o versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Então, vamos inverter essa frase? Se Cristo ressuscitou, sim, ressuscitou, os que morreram em Cristo não estão perdidos. Então, nós temos a esperança, nós que temos, né, irmãos queridos que faleceram, parentes, né, que nós amamos que faleceram, mas com essa certeza da fé em Cristo, meus irmãos, glória a Deus por isso. Eles não vão permanecer mortos. Nós, quando morrermos, não vamos permanecer mortos. Nós temos esse estímulo à esperança, porque sabemos que a morte não é o fim. Amém? E o último ponto é que a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação e o perdão dos nossos pecados, como está escrito, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Romanos capítulo 8 é um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia. Lê ele todo depois em casa. Ele tem uma sequência de palavras assim de consolo, que são alicerces da nossa fé e que nos dão uma certeza de que o nosso Deus é um Deus que nos segura com mãos que nunca vão deixar que a gente escape. Continuando. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja só que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou.
nós estamos seguros na mão de Deus. Amém? Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador perfeito e suficiente, que morreu, mas que vive hoje e para sempre. Amém? Você entende por que essa doutrina é importante para nós? Ela é preciosa para nós, nós não podemos abrir mão delas, não podemos minimizar ela e devemos, talvez, meditar mais nela, ler mais sobre ela, pedir, orar mais, pedindo para o Espírito Santo verdadeiramente nos fazer compreendê-la. Por que ela é tão preciosa? Porque é através dessa certeza, através dessa obra de Cristo, né, de morrer e ressuscitar, é que nós temos a certeza de que estamos salvos, justificados, perdoados dos nossos pecados. Amém? A gente vê na ressurreição de Cristo, como a gente esteve estudando aqui nesses últimos minutos, né, que a gente vê a glória de Jesus sendo revelada. Essa doutrina fala muito sobre a glória de Jesus, mas a glória de Jesus ela se revela em outros aspectos da sua pessoa, da sua obra. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos então falar sobre a glória de Cristo. Amém? Você compreendeu como o ato, né, o fato de que Jesus morreu e ressuscitou, ele é glorioso? Você ama a glória de Cristo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Você ama a glória de Cristo? Você ama a glória de Deus? Porque o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Deus faz tudo para quê? Porque nós somos bonitinhos. Não. Nós não somos o centro. Deus é o centro. E a glória dele é o motivo pelo qual ele faz todas as coisas. Não é simplesmente porque ele quer nos salvar. É porque no ato de nos salvar, ele é glorificado. Nós glorificamos a ele. Isso é maravilhoso. Então, por isso, vamos falar um pouquinho sobre a glória de Cristo. Amém? Em primeiro lugar, a glória de Cristo no Antigo Testamento. Douglas, alguém perguntaria. Jesus nasceu no Novo Testamento, calma lá, Douglas, o que ele está falando? Alguém que nunca veio aqui perguntaria isso, porque os irmãos aqui já sabem, né? Cristo é revelado em toda a Escritura. Amém? Cristo, sendo Deus, está presente desde tudo, desde antes da criação. Ele é eterno. Amém? Então, no Antigo Testamento, a gente já vê a glória de Cristo sendo revelada, porque todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia fala de Cristo, né? Então, a sua glória é revelada por exemplo, a gente não vai ler todos esses versículos, vamos ler alguns, né? Mas a gente vê, por exemplo, Cristo, né, com a sua glória sendo revelada na sarça ardente. Douglas, na sarça ardente? Vamos ler. Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 6. Os irmãos vão ler o começo desse versículo e já vão entender. Deixa eu ver aqui, principalmente no versículo 2, mas vamos ler os versículos 1 a 6. Êxodo capítulo 3 diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Vamos ler até aqui. A gente vê na sarça ardente que o anjo do Senhor se revelou a Moisés. Quem aqui sabe, já prestou atenção, lendo o Antigo Testamento, essa expressão, o anjo do Senhor? Já prestou atenção nela? Na minha Bíblia, ela inclusive, imagino que na sua também, né, tem anjo com um azinho maiúsculo. Está assim na sua também? Vê aí no versículo 2. Ali, o anjo do Senhor. Não? Em algumas versões não tem assim, né? Mas na minha, por exemplo, e em outras, a minha Nova Almeida atualizada, mas outras versões também trazem assim. Independente de como está, maiúsculo ou minúsculo, é compreendido que esse anjo do Senhor, né, ele é uma manifestação de Cristo, de Deus Filho. Tá?
Por que a gente fala isso? Porque em outros casos onde é utilizada essa mesma expressão, anjo do Senhor, a gente vê esse anjo do Senhor recebendo sacrifício. E sacrifício é o quê? Adoração. Um anjo comum recebe adoração? Não. Apenas Deus recebe adoração. Então, se fala que o anjo do Senhor, a gente entende que é uma manifestação de Deus, e a gente fala que é uma manifestação já de Cristo, né, de Jesus. Se ele recebe adoração, é porque ele é Deus. Então, veja só como é manifestada a glória de Cristo já desde antes, claro, também, mas a gente vê, por exemplo, aqui na sarça ardente. Outro lugar no Antigo Testamento que a gente vê é na visão de Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8 principalmente, né? Mas todo o capítulo 6, a gente vê uma visão magnífica, né, do profeta Isaías, onde ele vê o próprio trono de Deus e ele se derrama, ele se desespera, por quê? Lembra quando a gente estava estudando sobre adoração, né, que a gente vê um ciclo do que a gente faz nos nossos cultos aqui? A glória de Deus é manifestada em primeiro lugar, né? Isaías vê o trono de Deus. Qual é a resposta dele? Senhor, eu não sou digno. Ele vê a glória de Deus, o Deus glorioso, o Deus majestoso, e em contraste ele vê quem? Ele, um pecador miserável. Ele fala isso. Senhor, ai de mim, porque eu sou impuro e eu estou vendo a glória de Deus. Eu vou morrer. Mas aí o que acontece? Por que a gente fala que a gente vê a glória de Cristo sendo manifestada aqui nessa visão de Isaías? Porque a gente vê perdão de pecados sendo ministrado aqui. Quando ele reconhece, né, que ele é pecador, a gente vê, né, que um anjo tira uma brasa do altar, leva nele, toca nele com essa brasa e fala: você está purificado dos seus pecados. Não se preocupa, você não vai morrer. Nesse ato de perdão de pecados, a gente vê a glória de Cristo, porque a gente sabe que o perdão dos nossos pecados é mediante o quê? A pessoa e obra de Jesus. Amém? E outro ponto que a gente vê é na fornalha de fogo ardente. Esse é muito clássico, né? E muito tremendo. Lá na fornalha de fogo ardente, a gente vê 3 homens que se recusaram, né, a adorar o rei, o imperador ali, né, a estátua, na verdade, que ele construiu e manda todo mundo adorar. Esses homens lá no meio de todo mundo ajoelhado, tá lá os 3 homens tementes a Deus falando: não vamos. E já tinha sido anunciado: quem não se prostrar vai morrer. Eles não fazem isso. E o que acontece? Eles são levados para a pena de morte. E a pena de morte deles é o quê? Na fornalha de fogo ardente. E é tremenda essa passagem, os irmãos conhecem ela, né? Em Daniel, lá, esses 3 homens, né, que são Ananias, Misael e Azarias. Ou, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fiz questão de falar os outros nomes dele porque a gente esquece, né? E é bom a gente gravar também, né? Os nomes verdadeiros deles, nomes de hebreus, de povo de Deus, de judeus, era Ananias, Misael e Azarias. Mas não há mal nenhum em falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Era como a própria passagem ali também chama eles, né? Mas eles são jogados na fornalha de fogo ardente. De repente o rei olha lá: ué, eles não estão morrendo não. Manda aquecer mais, aquece. Os homens que estavam aquecendo a fornalha morrem do lado de fora do calor dela, mas eles lá dentro continuam vivos. E aí de repente o rei, você conhece essa história, ele olha lá dentro assim: por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Deixa eu olhar. Ele não vê mais 3 homens, ele vê 4. Sem brincadeira, eu me arrepio com essa história. Jesus presente lá, livrando o seu povo, os seus servos. Por que a gente disse que era Jesus? Presta atenção, agora sim eu vou abrir. Daniel, capítulo 3. Obrigado, pastor. Daniel, capítulo 3, depois de Ezequiel. Aí o irmão pergunta: mas Douglas, nem Ezequiel eu estou achando. Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25.
Olha só o que o próprio rei fala. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho. Ele fala, né? Um filho dos deuses, né? Mas veja bem, você crê que nenhuma palavra na Bíblia está escrita à toa? Eu creio nisso. O rei Nabucodonosor fala, é semelhante a um filho dos deuses. Meu irmão, era o próprio filho de Deus ali. Era Jesus. Amém? Então, a glória de Jesus sendo manifestada, a glória de Cristo sendo manifestada ali no Antigo Testamento, na fornalha, Jesus é o nosso Salvador, como foi o Salvador de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Agora a gente vai ver um pouquinho mais rápido, nosso tempo está estourado, mas a gente vê a glória de Cristo sendo manifestada na encarnação, a gente viu no Antigo Testamento, né? Então agora a partir do Novo Testamento, dos Evangelhos, na encarnação, né? A glória de Cristo é revelada e reconhecida desde antes do seu nascimento, né? Então, por exemplo, na visita de Maria, a gente tem uma passagem, os irmãos podem procurar depois, em Lucas, né? Capítulo 1, versículo 41, quando Maria chega, né? Ainda com Jesus na sua barriga, ela sauda, ela dá uma saudação a Isabel, e João Batista, na barriga de Isabel também, dá um tremelique nele. O meu Salvador está chegando. Na barriga da mãe dele, e eu ainda na barriga da minha mãe, eu sei que o meu Salvador está chegando. A glória de Cristo é manifestada na visita de Maria. A gente vê também no anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo aos pastores, né? Quando o anjo chega lá para os pastores se assustam, os pastores de ovelha ali, né? E a passagem diz que o céu fica iluminado, então é uma glória sendo manifestada pelo, entre aspas, simples ato de anunciar que Jesus iria nascer. Os anjos já estão falando ali do Evangelho, o Salvador chega nessa noite. Meus irmãos, a glória de Deus é manifestada quando nós pregamos a obra de Cristo. A glória de Cristo é manifestada quando você vira para o seu irmão e fala: Jesus é o nosso Salvador. Você está proclamando a glória de Cristo. Amém? Então, a gente vê na encarnação a glória de Cristo sendo manifestada, mas a gente vê também no ministério de Cristo. O ministério terreno, né, de Jesus durou apenas cerca de 3 anos, alguns meses, 3 anos e meio. Mas ele foi repleto de manifestações da sua glória. A gente vê, por exemplo, no batismo de Jesus. O céu se abre, a gente vê, né, o relato falando, os evangelhos contando, né, que o Espírito Santo desce como uma pomba, paira sobre Jesus, e o Pai também, né, uma manifestação da Trindade, ali no ato do batismo de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O céu se abre, desce o Espírito Santo, e eles ouvem a voz de Deus. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então, a glória de Cristo sendo manifestada no seu batismo. A gente vê também, né, no Monte da Transfiguração, a glória de Jesus sendo manifestada aos apóstolos Pedro, Tiago e João, né, ali naquele momento em que Jesus, né, a Bíblia fala, essa passagem fala, Jesus é transfigurado, a aparência dele muda, é revelada talvez uma fração ali da glória dele, as roupas deles ficam, né, como diz o relato, exatamente assim, como diz o versículo, que as roupas dele ficam brancas, mais brancas do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar, fica resplandecente, né? Então a glória de Jesus sendo manifestada ali no monte, né? E como a gente já deu um spoilerzinho ali alguns minutos atrás, na morte de Jesus na cruz, né? Quando ele diz que está consumado e ele entrega o espírito dele e ele morre, a gente vê manifestações gloriosas. O véu do santuário se rasga de cima a baixo, acontecem terremotos e mortos ressuscitam. Não era qualquer homem morrendo ali, era Deus Filho. Então, a gente vê a glória dele sendo manifestada ali também. E,
na sua ascensão. Já que a gente falou daquela escadinha, vocês lembram daquela tabelinha lá no começo? Né? Nascimento, morte, ressurreição, é onde a gente está agora, né? Jesus é ressuscitado e ele sobe aos céus, aí a gente já chega na quarta parte, né, do Evangelho, que a gente percebe que depois de ressuscitar, Jesus voltou ao céu, né? Mas diferente do que aconteceu, por exemplo, com Enoque e Elias, que foram arrebatados, né? A Bíblia fala, Enoque era um homem que andava com Deus e de repente ele não estava mais lá, ele sumiu. Enoque foi levado aos céus. Elias, também de forma muito dramática, né? Como é que Elias subiu ao céu? Na carruagem? Um redemoinho de fogo. Desce uma carruagem, Eliseu vê uma carruagem. Eu perguntei porque é coisa de professor, né? Eu gosto de fazer umas pegadinhas. Mas Elias sobe num redemoinho de fogo. Vem uma carruagem, cerca ele, e aí um redemoinho leva ele ao céu, né? Eles subiram ao céu, mas eles subiram ao céu no corpo que eles tinham, né? E eles continuaram sendo, entre aspas, né, simples homens. Jesus foi diferente. Ele sobe ao céu, né? E ele vive para sempre, mas ele é colocado pelo Pai, por Deus Pai, em uma posição de autoridade sobre todas as coisas. E ele está agora sentado no trono do Pai e no resplendor da sua glória. Elias não subiu para reinar, para sentar em um trono. Ele subiu para adorar a Deus como todos nós vamos. Jesus subiu para reinar. Mateus 28, 18, é o próprio Jesus falando isso, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra sobre todas as coisas. Amém? Então, a gente vê essa glória. E a glória de Cristo na vida da sua igreja, na nossa vida. A igreja foi fundada por Cristo, existe por meio de Cristo, e o objetivo, nosso objetivo como igreja, é glorificar a Cristo. Tudo é feito na igreja para o louvor da sua glória. Amém? Tudo que nós fazemos, e aí nós devemos ser bastante, né, atentos a isso. Estamos glorificando a Deus nos nossos cultos, como existe uma passagem, né? Não me lembro agora, o pastor Marcelo vai me ajudar aqui, que Deus fala, né? Parem, o senhor falou disso alguns domingos atrás. Parem, não quero mais que vocês me adorem. Estou cansado da adoração de vocês. Deus falando. Aonde, pastor? Está tentando lembrar também. Mas Deus falando, parem de me adorar, eu não aguento mais o culto de vocês. Misericórdia. Devemos estar atentos, críticos, olhando o nosso coração e os nossos atos públicos de adoração, de culto, para saber, estamos glorificando a Deus no nosso culto? Meu irmão, é uma oração que nós devemos fazer em tudo, porque esse é o propósito da igreja. Se nós não estamos glorificando a Deus, não estamos glorificando a Cristo, a melhor coisa a fazer é fechar aqui todo mundo e ir embora. Douglas, que palavra dura. Eu sei, mas é verdade. Então, o nosso propósito é glorificar a Cristo. E, por último, a glória de Cristo é revelada na sua segunda vida. O fim de toda a história acontecerá com a segunda vinda de Cristo, que acontecerá em poder e glória. Como é o nosso último versículo, eu quero ler Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz o seguinte, o próprio Jesus falando isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus é esse Senhor e Salvador que é glorioso, que ressuscitou e é glorioso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esses momentos de aprendizado, de estudo da Tua Palavra. Quero te louvar, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós. Senhor Jesus, queremos te conhecer cada vez mais. Então, continua a nos conduzir, Pai, no estudo, no aprendizado, Pai, dessa escola bíblica, para que possamos não apenas, Pai, entender na nossa mente, mas viver, Pai, com a nossa vida, sabendo, Pai, dessas verdades preciosas que temos, Senhor, reveladas pelo Senhor. Então, nos abençoa, porque somos a Tua igreja, comprada
paga por um alto preço no seu sangue, mas que o Senhor também ressuscitou e está reinando. É o Senhor que reina sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a vida da tua igreja. Então continua, Pai, conosco. Continua, Senhor Jesus, conosco. Nos abençoa. Isso é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.